Quer dizer, eu acho que primeiro não era a hora dele, segundo, tinha médico jogando futebol com ele, Foi uma que grande foi sorte. fundamental, e terceiro, que tinha um aparelho, um desfibrilador por perto. Foi. E a história dele aconteceu ano passado. O mais interessante é que ele teve um irmão que em 97 teve um problema no clube também, que ele caiu no meio do jogo, só que não conseguiram reverter, não tinha um desfibrilador, porque naquela época não existia o desfibrilador, e ele não conseguiu recuperar. No caso, ele sim conseguiu. Morreu o irmão dele? O irmão morreu. Então, e ele não, ele conseguiu voltar. Olha, e baseado nisso tudo, o Dr. Guilherme resolveu aprender como é que mexe com o desfibrilador, que eu acho que todos nós devemos aprender. Foi. Mas mais importante até que o desfibrilador, que você pode chamar o socorro, é você aprender a fazer essa massagem que não pode ser parada. Aí o Dr. Guilherme convidou, queria convidar o Dr. Aguinaldo Píspico, que é médico cardiologista, diretor do Centro de Treinamento de Emergências da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo, viu, doutor Aguinaldo? E aí, o senhor faz, é a sua função fazer isso todo dia, é isso? Isso, nós trabalhamos no regime de plantão, no Corpo de Bombeiros, no Grau, em São Paulo. Atendemos uns 8 milhões de reais. O que aconteceu com o jogador é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Atendemos 3, 4 paradas cardíacas. E a história, na verdade, não é sempre a desse sucesso, porque, infelizmente, pouquíssimas pessoas estão preparadas em manter a calma, reconhecer a parada cardíaca e iniciar as manobras de ressuscitação. Apesar de que, quando nós atendemos a ligação no 93 ou 192, através do telefone de emergência, que é o SAMU. 193 e 192 em São Paulo. Que é isso. Nacional, 192, que é o SAMU. 192 é o SAMU de emergência. Né? E 193, Corpo de Bombeiros. Algumas cidades ainda não têm o serviço de emergência do 192. O que a pessoa tem que fazer quando alguém cai na... Como é que você reconhece que é uma parada cardíaca? Então, é interessante que a descrição do jogador, né, do médico que atende o jogador, diz que ele tem uma queda e bateu a cabeça e teve uma convulsão. Na verdade, ele já desmaia em pé. Você pode perceber que todos os jogadores que foram mostrados, eles fazem esse movimento, se eles tiverem, tem uma tontura, em 7 segundos eles perdem a consciência. Uma vítima Isso acontece em casa, no trabalho, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. O nome é morte súbita. Pessoas que estão igual a gente, trabalhando no clube, pode acontecer com a gente futebol, agora. Qualquer pessoa. Sem antecedente nenhum e tem essa manifestação. O que acontece? O coração, ele tem uma atividade elétrica desorganizada, o coração fibrila, faz 300 batimentos por minuto e ele não consegue se encher. Não vai sangue para o cérebro, perde a consciência. Quantos segundos? 7 segundos. Não dá tempo de pedir ajuda, a pessoa não consegue pedir. Ela, no máximo, ela consegue tentar se equilibrar e cai. Caindo ao solo, né? O que a pessoa o socorrista deve fazer? Se ajoelhar ao lado dela, né? Vou fazer aqui uma simulação, ó. Ajoelhar ao lado dela. Primeira coisa, na altura dos ombros. Senhora, senhora. A senhora não responde. Qual é a primeira coisa que devemos fazer? Chamar ajuda. Guilherme, quer dizer, não mexe em nada. Sim, no momento que eu constato que essa vítima está inconsciente, Guilherme, chame ajuda. Ligue 193, 192, diga que nós estamos aqui com uma pessoa inconsciente. É igual no avião, então. Se tem um problema no avião, eles dizem lá, primeiro você resolve o seu problema, quer dizer, segura o oxigênio para você, depois põe no outro. A primeira então coisa, chama ajuda primeiro. Chama ajuda. Guilherme, chame 192, 193, né, telefone de emergência, e diga que nós temos uma pessoa aqui inconsciente. E determino quem. E não assim, alguém chame ajuda, porque aí não vai chegar. Então o Guilherme está chamando ajuda, eu venho aqui... Se não tiver ninguém perto... Eu mesmo ligo. Eu vou lá, ligo, falo, olha, tem alguém... Se eu estiver sozinho com a vítima, vale a pena eu perder um pouco de tempo e pedir ajuda com o desfibrilador. Tá. Se nós estamos no local que tem esse aparelho, o Guilherme vai trazer o desfibrilador imediatamente e o que eu faço? Olho para a vítima e percebo se ela respira ou não. Tá. Essa vítima, ela respira... eu estou em casa, eu não tenho desfibrilador, eu não tenho ninguém perto. Eu chamei o 90... Que é o mais comum, o 92. O 92 ou o 93. 93. E venho para cá. Então, importantíssimo. E volto aqui. Importantíssimo é o seguinte, se essa vítima, o telefone vai perguntar, o que está acontecendo? Ela está desacordada. A pergunta que o operador vai fazer, ela está respirando? Você olha para a vítima, ela não está respirando. E se tiver, se ela respira normalmente, ou seja, existe uma situação que chama gasping, ou seja, a pessoa respira de forma agônica. Nessa situação de não estar respirando, tá? Ou respirando de forma agônica, o que nós devemos fazer? Iniciar as manobras de ressuscitação, que para o leigo são as compressões torácicas. Enquanto o desfibrilador não chega. chamava de massagem cardíaca. Isso. Antigamente, a massagem cardíaca, você vê num vídeo de atendimento, que alguém pode confundir a massagem cardíaca com esse movimento. E não é isso, é comprimir. O que eu falo no telefone para quem está do outro lado? Mantenha calma,
Se você já viu na TV, olha como é importante, nós vamos estar mostrando isso. Se você já viu na TV alguém fazendo, faça igual. Se não, siga o que eu estou instruindo. Braço esticado entre as duas mamas, então, mão espalmada, braço esticado e deprima o tórax, afunde o tórax em 5 centímetros, na frequência de 5 centímetros, doutor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai direto, tá? Vai fazendo até quando? Se eu não sou treinado em boca a boca, até o resgate chegar. Não para. O vestibulador chegar. Não pode parar. Não para. A não ser que a vítima acorde, tá? Mas, se não, eu vou manter essas compressões de forma ininterrupta. Se a pessoa tem alguém perto para ajudar, cansar, porque o resgate chega, e o senhor é do resgate, em quanto tempo? Em média, nós queremos chegar em média de 4 a 7 minutos. Lógico que em grandes centros, como São Paulo, né? Cidades maiores, o normal. Em média, aí, o resgate de suporte básico chega por volta de 10 a 20 minutos. Deixa eu ver se eu sei fazer, só para ver se eu faço certo. O que é importante também é que uma pessoa, depois de 5 minutos, já pode começar a ter lesão cerebral sem oxigênio. Isso. Importantíssimo nessa hora, que o desfibrilador não chegou aqui, nós não estamos com o desfibrilador. Tá. A partir do momento que o desfibrilador chegou, nós vamos instalar. Mas nós estamos falando de uma situação em casa, que é mais comum. Então, um braço esticado. Aqui, no meio. Isso. O outro no meio dos mamilos. Isso. O outro bem esticado aí. Os dois esticados. Deprime 5 centímetros. Força. Sem dobrar o braço. Vai lá. É bem forte mesmo. Quer dizer, eu ponho o tórax, o meu tórax, usa o seu peso. O meu peso, não use a força do braço. Não cansar muito, o meu peso em cima do cansa. Agora, né? Então, e não pode parar. Se nós com essa velocidade ou não? Isso, essa frequência. É como se fosse o coração. Se fosse 100 por minuto. Essa. Aí se alguém para cansar e tiver alguém do lado, põe alguém do lado. Se eu for treinado, se tiver outra pessoa treinada, a cada 2 minutos nós vamos trocar. Então, se uma situação, se fosse uma situação real, nós dois estivermos treinados, nós trocaríamos. Isso. Você estaria aqui. Eu faço 2 minutos. Para trocar, eu assumiria essa posição desse lado, né? Que a gente não vai fazer aqui só por questão da imagem. Mas aí, só o que você quer, eu assumo aqui. Tá. Guilherme, chegou o desfibrilador? Chegou o desfibrilador. Aí chegou lá o SAMU, chegou a emergência. Não, antes do SAMU da emergência, o ideal é que esse aparelho esteja disponível. Vamos imaginar uma situação, que agora sim. Acontece muito na rua, né? No shopping. Isso. Tá numa empresa, né? Que situação clássica. Fim de semana, jogador de futebol de fim de semana. Tá no clube. Foi pro clube jogar. O cara tem preparo nenhum. A chance dele cair no meio do campo é incrível. É importante que o clube tenha um desfibrilador então, todo lugar, todas as praças de esportes, todo local onde tem concentração de pessoas, deve ter um desfibrilador de acesso público. E o engraçado é que em São Paulo, o governo de São Paulo fez uma lei que em locais, em São Paulo só, gente, que em locais com circulação de mais de 3 mil pessoas ou concentração de 1.000 pessoas, uma empresa, por exemplo, é obrigatório a presença do desfibrilador. Isso não acontece em todos os estados do Brasil. Né? É importante dizer que o desfibrilador é importante ter, mas mais ainda, pessoas que sabem usar. Agora, esse aqui é uma novidade, quer dizer, ele é diferente daquele antigo. Não, esse é um desfibrilador que ele já existe há mais de 10 anos, tá? Ele deve ser utilizado por pessoas treinadas, leigos podem utilizar esse aparelho. Como usa? Né? E como que a gente vai fazer? Se alguém está comprimindo o tórax aqui, nós não devemos interromper as compressões. O Guilherme que trouxe o desfibrilador para mim, se eu for treinado, tá? O Guilherme for treinado, ele mesmo vai instalar as pás do desfibrilador aqui para mim. Então instala para mim, que então, eu não tenho mais tempo. Eu tenho que ir embora e não vou ver o desfibrilador. Então daqui, ó. Primeira coisa, a gente vai ligar o aparelho. Tá. E alguém tá lá fazendo a massagem. Você viu que é só apertar um botão, não tem nada de complicado. Ele fala. Ele fala. Então um leigo... Ele te explica tudo. Um leigo pode Conecte usar. as pás no tórax do paciente. Não toque no paciente. Aqui ele é um simulador, né? Ele vai fazer mais rápido que a gente, né? Choque indicado, não toque no paciente. Aperte o botão luminoso para chegar. A partir do momento que a gente não toca mais o paciente. E põe lá. A partir do momento o choque está indicado, eu Tratamento realizado. entreguei o choque ao paciente. Realize a ressuscitação E volto cardiopulmonar por 2 minutos. as compressões. Agora, olha. Ele dá o ritmo. Caramba, que legal isso, Guilherme. Entendi. E se você olhar, ele tem um desenho bonitinho para você, onde você deve colocar. Ele te mostra. Coloca aqui, tá vendo? Então assim, não tem nada de difícil da pessoa Espera aí que eu vou mostrar, ainda que eu não mostrei. Ventile 2 vezes. Se eu for treinado, eu faço ventilação boca a boca. Se eu não for treinado, só mantenho as compressões. Direto. Entendi. E aqui, olha, gente, no papel que vem junto, indica onde é que você coloca
os dois lugares para você colocar o negativo e o positivo. Você coloca um aqui em cima, no caso no peito direito, outro logo embaixo, aqui embaixo da axila, um pouco do peito esquerdo. Ele mostra direitinho onde você deve colocar. E você vai fazendo isso até chegar ao socorro. Isso, agora eu vou seguir o comando do aparelho. Ele vai em 2 minutos, ele vai falar para mim, pare as compressões, preciso analisar. Aí ele pode indicar o choque ou pode dizer que o choque não é indicado. Então, esse é um simulador, né? Eu vou continuando aqui, a manobra. Aí, gente, olha como é importante. Se eu não sou treinado, eu vou continuar. Se eu sou treinado, eu vou ventilar. Entendi. E agora, aí a gente é importante continua o seguinte, a simulação. que você reconheça o que é um desfibrilador. Sim. Essa maletinha vai estar ou no clube, ou no... né? Quer dizer, reconheça o aparelho e saiba que tem. Ou peça para o seu clube, pelo amor de Deus, né? Não, ou tinha para que sua ter empresa, um em qualquer lugar. ou para sua empresa que tem um aparelho. Com o trânsito do mais de grande centro, ele não consegue chegar muitas vezes em 10 minutos. Em 5 minutos, a pessoa já pode ter problema. Se você já tem alguém que tem uma ideia ou é treinado com isso... Pode salvar a vida da pessoa. Você já pode salvar a vida. Qualquer coisa que você começa, a massagem cardíaca, eu não tenho ideia. Você tem a massagem cardíaca, você já está fazendo uma coisa... Porque o problema é o seguinte, para de oxigênio para o cérebro e aí a pessoa pode sobreviver com a ajuda depois dos médicos, mas vai perder movimentos, vai perder fala e tudo mais. Os números são muito... São 10% de chance de perda por minuto de atraso da chegada do aparelho. Cada minuto que esse aparelho demora, essa vítima tem 10% de chance a menos. Ou seja, esse desfibrilador... Cada minuto, 10%. Ou seja, no final de 10 minutos, a chance praticamente é zero. E as compressões são fundamentais. Esse aparelho é importante? Importantíssimo. Mas mais tão importante como ele é saber utilizar e essas manobras, chamadas compressões torácicas, que são fundamentais para sobreviver. A gente pode, com esse ensinamento hoje, estar salvando a vida de alguém que já valeu tudo. Nós vamos utilizar isso no atendimento. Você viu na televisão, viu lá no programa da Ana Maria Braga? Vimos. Obrigado, com certeza, a utilidade pública. Show, doutor. Parabéns pelo trabalho, viu? Seu trabalho, viu? Parabéns, doutor Guilherme. Muito obrigada de novo pela dica e por tudo, viu? Eu me encanchei aqui no meu negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma saída rápida, porque tá todo mundo desesperado lá, que eu tenho um mousse de chocolate sem ovos.